A tarefa para a qual o Messias foi ungido. Estaremos estudando na nossa meditação diária, hoje, 4 de dezembro de 2025, Isaías capítulo 61, versículos do 1 ao 3, com o tema A tarefa para a qual o Messias foi ungido. Apresenta Isaías 61, versículo 1 ao 3, apresenta o coração da missão messiânica, o Messias ungido pelo Espírito para transformar realidades, libertar os cativos e inaugurar um novo tempo sobre a terra. Esse texto revela que a obra de Cristo não é apenas espiritual, mas integral, abrange o homem, a sociedade e toda a criação. Quando o Messias é revelado, a história é reorganizada, a realidade é reescrita. Portanto, ao iniciar o seu ministério, Jesus lê exatamente esse texto em Lucas 4, versículo 16 ao 21 e declara: hoje se cumpriu esta escritura. Assim ele autentica que esta profecia não era apenas messiânica, era messiânica nele e somente nele. Assim ele autentica que esta profecia não era apenas messiânica, era messiânica nele e somente nele. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Seu espírito estava sobre ele para transformar vidas, como ficamos nós ao reconhecermos esse Cristo que ainda opera hoje. Portanto, vejamos que o Messias ungido para comunicar a boa nova, o Espírito do Senhor repousa sobre Jesus para que ele pregue boas novas mansos. A unção é sempre para uma tarefa. No Messias, essa tarefa começa pela proclamação. Palavra que cura, palavra que restaura, palavra que abre os olhos, palavras que muda destino. Onde Jesus passava, atmosferas mudava, água de tristeza se transformava em vinho de alegria, como em João 2. Os famintos eram saciados pela multiplicação da graça em Mateus 14. Os endemoniados, como Gadareno, eram libertos em Marcos 5. A mulher cananeia teve sua filha restaurada em Mateus 15. O menino lunático foi liberto em Marcos 9. A boa nova não é conceito, é a ação divina que invade a realidade humana. O Messias ungido para libertar e restaurar. Isaías declara que o Messias viria para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, consolar os tristes. Cristo confirma isso, libertando Maria Madalena, transformando a vida e o destino dela. Portanto, Lázaro transformado, uma família inteira pela ressurreição, ressuscitando Lázaro, transformando uma família inteira pela ressurreição. O filho da viúva de Naim, devolvendo esperança à sociedade. Toda a obra de Jesus aponta para um eixo: libertar da opressão, da morte, do pecado, do reino das trevas. Essa é a marca do reino inaugurado pelo Cristo ungido, o Messias ungido para reverter realidades. Isaías usa 3 imagens de troca: cinza, glória, tristeza, óleo de alegria. O espírito angustiado veste de louvor. Jesus não veio apenas aliviar dores, ele veio inverter destinos, e por isso que sua presença muda tudo. O calendário da humanidade foi dividido entre antes e depois do Cristo. Os céus se tornaram mais límpidos,
o ar mais leve pela manifestação da graça, a terra foi impregnada da presença daquele que é a própria vida, e ele não melhora a história, ele cria uma nova história. Aleluia! Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que a legitimação da profecia messiânica, a maior marca de legitimidade de uma profecia messiânica é sua confirmação no Novo Testamento. Jesus confirma Isaías 61, em Lucas 4, os apóstolos confirmam as profecias do servo do Senhor Isaías 53 e do rei vitorioso em Jeremias 38 e 9. Os primeiros cristãos tiveram dificuldade de reconhecer o Messias, porque esperavam um libertador político, um rei guerreiro, e não um servo que sofre. A tensão entre o leão e o cordeiro em Apocalipse já estava nas profecias de Zacarias 9:9, mas em Cristo ambas as realidades se encontram. O rei reina servindo e o servo vence reinando. Portanto, nós vimos que como igreja, liderança e sociedade, nós precisamos liderar sobre a mesma unção, não por estratégia, mas pelo Espírito, proclamar a verdade que liberta e não apenas discursos que conforta, ser instrumento de transformação, não gestores de manutenção para a igreja. Vejamos que devemos acolher os tristes e feridos com o mesmo óleo de alegria que recebemos. Devemos buscar avivamento contínuo para que a obra do Messias continue fluindo. Devemos ser um lugar onde cadeias espirituais são quebradas. Portanto, devemos entender que Cristo é a resposta para o cativo moderno, vícios, depressão, crises familiares e ideológicas. A igreja é chamada a ser voz profética em meio às trevas culturais, onde o Messias é anunciado, ambientes e realidades mudam hoje como ontem. Vejamos que a tarefa para a qual o Messias foi ungido revela que nenhuma área da vida humana está fora do alcance da transformação divina. Ele veio para libertar, restaurar, reverter e ressuscitar. Esta obra continua porque o Espírito que estava sobre ele hoje habita na igreja. Vejamos, o Messias não veio apenas mudar histórias, ele veio transformar a própria humanidade. Se o Messias já inaugurou esse novo tempo, o que ainda impede cada um de nós de viver a plenitude da sua obra? Hoje, como no passado, Jesus continua transformando tristeza em alegria, libertando cativos, ressuscitando sonhos e pessoas, vencendo o pecado, a morte e o reino de Satanás. Que cada um de nós, como líderes, cada um de nós, como irmãos e cidadãos, possamos reconhecer que a unção do Messias ainda opera por meio da igreja e continua transformando vidas neste mundo. Seja abençoado, seja transformado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por onde você passar, transforme vidas, mude vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.